Flamengo. Mengo, 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 Mengo. Mengo, 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 Mengo. Meu eterno amor. Mengo, 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 Mengo. Mengo, 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 Mengo. Meu eterno amor. E aí, galera do Mengão? Pois é, mais um jogo pela Libertadores do nosso time mais querido hoje. O Flamengo enfrenta o Universidade Católica no Maracanã, em partida válida pela quinta rodada da primeira fase de grupos da Libertadores. E a partida será às 19h30. O Flamengo tem alguns desfalques para essa partida, os que já são conhecidos, Vitinho, Fabrício Bruno, e também tem alguns outros mais recentes, que é o caso do Felipe Luiz, também o Davi Luiz, que não foi relacionado para a partida de hoje, e também o Vitinho, que vem nessa volta, nessa tentativa de transição aí para retomar a continuidade, né, no time do Flamengo. Bom, o Flamengo hoje deverá ir a campo com um time bem parecido com o da última partida, só que eu acredito com algumas mudanças, principalmente na parte defensiva. E eu vou deixar para vocês, então, o provável time do Flamengo. Vou colocar aqui para vocês esse provável time, que na minha opinião deverá ser o seguinte: Hugo no gol, haja visto que a gente não tem nem o Diego Alves disponível, que não foi relacionado de novo, e também não temos o Santos disponível. Então iremos com o Hugo novamente. E hoje o Paulo Souza deverá optar por uma tática num 4-4-2, como ele tem feito nas últimas partidas. Então eu acredito que o Flamengo irá com o Mateuzinho na lateral direita, a dupla de zaga com Pablo e Léo Pereira, sim, Léo Pereira, porque dentre os relacionados foram somente 3 zagueiros que foram chamados, dentre eles Pablo, Léo Pereira e o Rodrigo Caio. Acredito que o Rodrigo Caio, por conta da lesão, da quase lesão que ele teve no último jogo, ele ficará no banco de reservas. Então a dupla deverá ser Pablo e Léo Pereira, e aí sim, lateral esquerdo, o Ayrton Lucas. Dupla de volantes, o Ilharão e João Gomes. Talvez ele coloque o Andrés Pereira, mas acredito que ele vá com Arão e João Gomes. E aí o quarteto ofensivo que a gente já está acostumado: Everton Ribeiro pela direita, Arrascaeta centralizado caindo um pouco mais pela esquerda, e Bruno Henrique e Gabigol como dupla ali de ataques, ali se movimentando bastante à frente. Então esse deverá ser o time do Paulo Souza. No papel é um time teoricamente forte, um time bom, e jogará contra uma equipe que não vem bem no campeonato chileno, que é a Universidade Católica. Então o Flamengo tem tudo para ganhar essa partida. Porém, algo me assusta, pois após as manifestações da torcida nas suas redes sociais, como Twitter, Instagram, colocando as hashtags fora Paulo Souza, volta Jorge Jesus, fora Landim, fora Marcos Braz, todas essas hashtags que a nação tem colocado aí em suas redes sociais, a diretoria tranquilizou o Paulo Souza e disse que no momento ele está seguro no cargo, mas observará os próximos jogos do Flamengo. Então o que eu quero dizer que é perigoso isso? O Flamengo vai enfrentar agora 4 adversários teoricamente bem mais fracos, e os 4 jogos serão no Maracanã. E isso ajuda muito o Flamengo, porque sempre joga com casa cheia, a torcida empurrando, e com a qualidade técnica que nós temos do nosso time, o quarteto jogando bem ali da frente. Então o Flamengo tem tudo para vencer esses 4 próximos adversários. E aí eu te pergunto, é lógico que a gente nunca vai torcer contra o nosso time, mas será que é bom que o Flamengo ganhe essas 4 próximas partidas? E eu acho que o Flamengo ganha até bem, viu? Hoje, por exemplo, eu acredito que o Flamengo faça uns 3-0 tranquilamente no Universidade Católica. E aí, vamos supor, o Flamengo vence essas 4 próximas partidas do Maracanã, mantém o Paulo Souza no cargo, o Jorge Jesus acerta com o Fenerbahçe. E aí, vamos de Paulo Souza até o final do ano? Porque a gente já viu que quando o Flamengo pega um time da Série A relativamente forte, o Flamengo tem dificuldade. Haja visto, o Flamengo venceu apenas 2 times de Série A esse ano, que foi o Botafogo, só que lá no Campeonato Carioca, quando o Botafogo ainda estava começando a montagem do seu time, e também o São Paulo, que também não vinha numa boa caminhada ali no Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Flamengo tem um desempenho muito ruim contra times da Série A. Se eu não me engano, a percentual do Paulo Souza de aproveitamento contra times do primeiro escalão do Campeonato Brasileiro é de apenas 30%, ou seja, é algo para o time ser rebaixado no campeonato.
E não é à toa que o Flamengo hoje ocupa a 16ª colocação, empatado com o Juventude, que é o 17º, o primeiro time ali do Z4 do Campeonato Brasileiro. Então isso realmente é algo muito preocupante, pois o Flamengo tem apenas 6 pontos em 18 disputados, ou seja, um terço dos pontos que o Flamengo disputou. Enquanto os times lá de cima estão com, por exemplo, o Corinthians é o líder, tem 13 pontos de 18 disputados. O Atlético Mineiro tem 12 pontos. Então, além do Flamengo estar numa colocação ruim, o Flamengo se distancia muito dos primeiros colocados. Já está a 7 pontos do líder. E isso a gente sabe que no decorrer do campeonato pode ficar difícil de alcançar, como foi ano passado, que o Atlético abriu uma boa vantagem e depois o Flamengo não conseguiu alcançar. Porque, gente, pode parecer besteira, mas o campeonato é ganho nas primeiras rodadas. E nos últimos anos o Flamengo começou bem nas primeiras rodadas. E esse, dos últimos 7 anos, é o pior início de Campeonato Brasileiro do Flamengo. Só teve um que foi parecido, que foi justamente o do Domenech. Então é algo que a gente precisa rever, que a gente precisa ficar preocupado. Eu fico preocupado, é lógico, eu não torço para o Flamengo perder jamais. Mas eu acredito que hoje, por exemplo, um empate não é um resultado tão ruim, pois o Flamengo já está praticamente classificado. Um ponto já estaria matematicamente classificando o Flamengo para a próxima fase. E um empate dentro de casa com a Universidade Católica do Chile vai fomentar a torcida a protestar dentro de campo. Vão protestar o Fora Paulo Souza, com certeza vão cantar o Mister para o Jorge Jesus. E essa história da diretoria observar as próximas partidas, eu acho que vai começar a cair por terra. Então, volto a repetir, não vou torcer para o Flamengo perder, não vou torcer para o Flamengo ter um resultado ruim. Mas caso aconteça, é algo que é bom para o futuro. Não é bom para o atual momento do Flamengo. Se bem que na Libertadores, como eu já falei, o Flamengo está praticamente classificado, porque nós temos hoje 10 pontos no grupo. Em primeiro lugar, tranquilo. Se o Flamengo empata hoje, o Flamengo vai a 11. Ou seja, mesmo que o Tadieres vença o seu jogo, o Tadieres chega a 10 pontos e fica em segundo lugar e o Flamengo se mantém em primeiro. Indo para a última rodada, disputar contra o pior time do grupo, que é o Sporting Cristal, que só tem 1 ponto nessa Libertadores. Então, eu acredito que a gente tem que torcer pelo nosso time, a gente tem que vibrar, a gente tem que buscar as vitórias, mas acho que hoje um empate seria um resultado assim ótimo para continuação do Flamengo nas outras competições. Vai fazer com que a diretoria pese mais a decisão na demissão do Paulo Souza e vai pesar que eles tragam o Jorge Jesus e vai dar tempo do Jorge Jesus voltar. Porque uma coisa também que surge a notícia de que o Jorge Jesus tinha dito que ficaria até o dia 20 esperando o Flamengo. Mas pasmem, o Jorge Jesus está disposto a esperar mais. Porque pela experiência dele, é lógico que ele nunca vai falar isso. Ele nunca vai chegar a público dizer isso mesmo, porque numa conversa informal que ele teve com o Renato Maurício Prado, já vazaram coisas aí que ele ficou extremamente chateado. Mas pela experiência do Jorge Jesus, ele entende que a queda do Paulo Souza é algo inevitável. Pode ser que aconteça mais cedo ou mais tarde. Só que quanto mais cedo isso acontecer, é melhor. Porque imagina só, o Paulo Souza cai essa semana. E aí vamos supor que no final de semana o Flamengo jogue sem técnico, vamos supor. E aí durante 5, 6, 7 dias o Flamengo negocie e consiga trazer o Jorge Jesus. E o Jorge Jesus volte na última partida do Flamengo contra o Sporting Cristal, ou seja, um time mais fraco. E outra, a adaptação do Jorge Jesus é muito mais fácil, porque ele já conhece 90% desse elenco. Ele sabe fazer esse quadrado mágico, jogar como ninguém. Que é o Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta. E ele vai saber armar defesa, pois lembrem-se, o Flamengo foi uma das melhores defesas do ano de 2019. O Flamengo tinha uma defesa muito boa. E uma coisa que a gente tem que comparar muito, gente. O pessoal compara aí algumas coisas em relação ao Paulo Souza, mas vamos pensar o seguinte. Você, amigo rubro-negro, quando tinha uma partida do Flamengo com o Jorge Jesus, fala a verdade, você já sabia que o time ia ganhar, não é?
Eu, por exemplo, eu pensava a mesma coisa. Eu falava, nossa, gente, o Flamengo vai jogar hoje com quem? Eu olhava lá na tabela, vai jogar com um time, às vezes um time forte. A gente olhava lá, por exemplo, o Palmeiras, que é um dos nossos rivais nos últimos anos. A gente olhava lá o Palmeiras, a gente falava, putz, eu sei que é um jogo difícil, mas a gente vai ganhar do Palmeiras. Então, a gente tinha confiança na vitória. A gente só não sabia de quem que a gente ia ganhar e de quanto a gente ia ganhar. Agora hoje não. A gente olha o time do Paulo Souza e a gente pensa, será que a gente vai ganhar? Será que a gente vai conseguir ganhar? Vai fazer um 1-0 magro? Será que a gente vai conseguir não tomar gol? Outra preocupação imensa que a gente tem desse time do Paulo Souza. Será que essa partida a gente vai ficar sem tomar gol? É difícil hoje você chegar, por exemplo, num Sporting Bet, num outro apostador, casa de apostas aí, esportiva, que o pessoal tem apostado hoje, ou até mesmo num bolão ali, numa roda de amigos, e que alguém que coloque um placar, por exemplo, de 3-0 para o Flamengo, 2-0. Não, você vai ver ali placares 2-1, 3-2, até 4-3. Nossa, mas é uma goleada, mas pasmem. É difícil uma pessoa, um torcedor do Flamengo hoje que coloque um resultado num bolão que seja para o Flamengo, que seja um 3-0, um 2-0, uma partida limpa da defesa, pois o Flamengo tem tomado gols em todos os jogos praticamente. Então, gente, não dá. Foi feito um tuitaço ontem, maravilhoso, realmente muito bom. Tá no top dos Trend Topics do Twitter, a hashtag Mister no Flamengo, e também em terceiro lugar o Volta JJ, né, que é o Volta Jorge Jesus. Então, entre as três principais menções no Twitter estão essas menções do Volta para voltar o Jorge Jesus. E não é possível que essa diretoria seja tão ridícula e tão egoísta de pensar somente em si próprio e não fazer o que a nação está pedindo. Eu acredito que 90% hoje dos rubro-negros querem o Jorge Jesus de volta. Não é possível, eu volto e repito aqui nesse vídeo. Gente, já vi torcedor pedindo Joel Santana de volta. Eu já vi torcedor pedindo Carpegiani de volta, como já aconteceu com o Joel Santana. Eu já vi. E não é possível que ainda tenha pessoas que defendam a não volta do Jorge Jesus. Mas ele nos abandonou. Gente, foi algo espetacular, especial que aconteceu. Foi uma pandemia. Imagina você, o seu avô, ou o seu pai, ou você mesmo, se tiver a idade próxima. Jorge Jesus, na oportunidade, ele estava com 67 anos. Ele estava no topo do grupo de risco dessa pandemia, que no começo a gente não sabia nada. Não sabia se ia ter vacina, não sabia se ia ter medicação, não sabia nem como tratar. A gente sabia que era uma doença complicada. E aí você se vê num país que você nunca trabalhou, você está longe da sua esposa, longe dos seus filhos, longe dos seus amigos. O próprio Jorge Jesus disse em entrevista ao Bem Amigos que tinha momentos ali bem do início dessa porcaria aí, que a gente não pode nem falar muito nome, mas ele dizia que às vezes ele estava ali morando no ninho do urubu, e aí no apartamento dele sozinho, isolado, e o prato de comida dele era deixado do lado de fora. Às vezes ele não tinha contato nem com os próprios amigos, com os próprios funcionários ali do clube, do Flamengo. Isso é vida, gente. Se coloca no lugar do cara também. E ele falou que se não tivesse sido esse acontecimento global, ele não teria saído do Flamengo, estaria lá até hoje. E eu tenho certeza que ele, ao invés do Palmeiras ter ganho 2 Libertadores seguidas, era a gente que ganhava. Tenho certeza disso. Como a gente teria ganho outros brasileiros e teria ganho Copa do Brasil também. Foi uma fatalidade que aconteceu. Não culpem o Jorge Jesus por causa disso. Se coloquem no lugar dele, pensem vocês, se fosse o seu pai, se fosse o seu avô, se fosse até mesmo você, nessa situação, se você não tomaria essa decisão de voltar para o seu país, para a sua família. O que é mais importante? O seu trabalho ou os seus pais? Ou os seus filhos, a sua esposa? O que é mais importante para você? A gente ama o Flamengo, mas a gente também tem que colocar o lado humano acima de qualquer outra coisa. Sabe? Então, gente, vamos parar com essa briguinha de falar que o Jorge Jesus nos abandonou. E vamos 100% dos rubro-negros apoiar a volta desse velho, que foi o melhor técnico que a gente teve na história do Flamengo de mais de 120 anos. O único técnico que conquistou Brasileiro e Libertadores no mesmo ano. Será que vocês não param para pensar nisso?
Vocês não lembram o jeito que o time jogava? O time amassava, gente. Todo time que ia vir jogar com o Flamengo se jogava fechado. Só que o Jorge Jesus sabia furar a retranca. Ele fazia o time furar a retranca. Só teve um time que o Flamengo não conseguiu furar a retranca, que foi o São Paulo, naquele 0x0 no Maracanã. O resto, todo mundo levou gol do Flamengo. Seja 1x0, 2x0, a gente fazia gol em todo mundo. Não tinha um time que não tomava gol nosso. Vamos parar com isso e vamos apoiar. Vamos subir de novo, vamos fazer outro tuitaço. Vamos postar no nosso Instagram, vamos postar nas nossas redes sociais, no Twitter. Hashtag Mister no Flamengo. Ou o Volta JJ. Escolha qual você prefere. Que são as duas principais tags que tem circulado. Beleza, gente? Esse era um vídeo de pré-jogo, sim, mas também um vídeo pra gente parar pra pensar e pensar no nosso time. Esquecer um pouco a partida de hoje, que a gente vai torcer, lógico, e tudo mais, mas pensar no futuro, no que eu aguardo o Flamengo, porque eu acredito que se o Flamengo manter uma sequência boa de jogos e ganhando, eu acho que eles vão manter o Paulo Souza, e aí quando pegar um time bom, por exemplo, na Libertadores, um time forte na Copa do Brasil, a coisa vai dar ruim. E é isso, meus amigos. Peço a você, meu querido inscrito no canal, que você deixe o seu like para esse vídeo, para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas, principalmente aqueles que ainda não conhecem o meu canal. Que você também comente aqui abaixo o que você achou desse vídeo, o que você tem achado dos vídeos, e compartilhe nas suas redes sociais, seja no seu Instagram, no seu Twitter, no seu Facebook, no seu Instagram, no seu WhatsApp. E a você que é rubro-negro ou, enfim, que gosta do Flamengo ou que gosta de assistir vídeos sobre futebol e que vem conhecer esse canal pela primeira vez, eu peço a você, meu querido amigo, companheiro do YouTube, que você clique no botãozinho abaixo aqui, inscreva-se e se inscreva no canal Fla Brandão, para você fazer com que esse canal tenha mais relevância dentro do YouTube e que os meus vídeos vão para outros rubro-negros e que esse canal cresça e que com ele você cresça junto, para que você, junto comigo, tenha voz. E que a nossa voz seja ouvida pela diretoria e seja ouvida por mais rubro-negros. Vamos acordar, galera do Mengão. Vamos pedir o nosso bom velhinho de volta. Volta, Jorge Jesus. Diretoria, para com esse ego, com esse egoísmo. O time não é de vocês, o Flamengo não é de vocês. Diretorias passam. Presidentes passam. Mas a torcida permanece para sempre. E o Flamengo só existe por causa de nós. Por causa dos 45 milhões de rubro-negros apaixonados que estão no mundo todo. E é isso. Esse era o recado para vocês e para todos que assistem esse vídeo. Uma boa tarde, um bom jogo para vocês e saudações rubro-negras.